Olá, meu nome é Rafaela Amaro Siqueira e eu faço Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campus da Moca. E eu estou no 6º semestre. A coordenação do meu estágio é com a Cíntia Piquini. O tema da aula de hoje é Variedade Linguística, para Ensino Fundamental 1. Variedade linguística são variações linguísticas e os diferentes modos em que é possível se expressar em uma língua, levando em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da nossa fala. A língua é a nossa expressão básica e ela muda de acordo com a cultura, a região, época, contexto, sexo, idade, classe social, as experiências e necessidades do indivíduo e do grupo. Com isso, nós vamos aprender logo mais quais são os tipos de variedade linguística. Tipos de variedades linguísticas. As variedades linguísticas são divididas em 3 grupos. São eles: variedade social, variedade regional e variedade históricas. Vamos conhecê-los? Variedades regionais, geográficas ou diatópicas. Essa variedade carrega esses 3 tipos de nomes, então você pode encontrá-las em um desses 3 nomes. São as variedades linguísticas que sofrem forte influência da região ocupada pelo falante. Em um país como o Brasil, elas são fortemente ricas e não é preciso que a distância seja tão grande. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças nas palavras, nos sons e nos sotaques. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o nosso jeito de falar, o nosso sotaque, o nosso ritmo. Lá no Rio de Janeiro, os cariocas têm a forma deles de falar, assim como em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em cada lugar do Brasil, há o seu jeitinho de falar. Vamos para os exemplos? Bom, eu trouxe agora 3 exemplos de variedades regionais. Vamos lá? A primeira tirinha são 2 rapazes, provavelmente mineiros, ambos com camisa xadrez, um azul e outro vermelho. O rapaz de camisa azul faz uma pergunta para o rapaz de camisa vermelha que está sentado no sofá, vendo televisão. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Eu adoro. Aqui em São Paulo, firme pra gente é perguntar se você tá bem. E aí, firmeza? Tô firme, tô bem, tô tranquilo. Que mais pra frente a gente vai descobrir da onde é que vem as gírias, qual que é a variedade que contém as gírias. Mas lá em Minas eles têm esse R puxado. Então o rapaz perguntou: "Ei, compadre, firme?" "Não, futebol", e ele responde. A segunda charge. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Eu não entendo. E o médico também ficou assim, com o dicionário na mão. O que ele tá falando? Isso é variedade regional. Gente, que delícia são os sotaques, que delícia são os sons, os ritmos das falas, enriquece. É lindo de ver, é lindo de escutar, né? O sotaque das pessoas de outras regiões. E para finalizar, nós temos uma outra tirinha. E está escrito lá em amarelo, lá em cima. Mega Sena de final do ano. O que tu faria com esse prêmio gaúcho? Pagava minhas contas, tchê. Mas e o resto? O resto que espere. Então, lá no Rio Grande do Sul, eles têm muito isso de falar tchê, de falar bah, e é uma delícia. Gente, eu acho lindo o sotaque. E a variedade regional é isso. É onde cada região tem o seu som, tem o seu sotaque, tem o seu ritmo. O importante sempre é respeitar. Agora nós vamos falar sobre variedades sociais.
que são as variedades linguísticas que não dependem da região do falante, mas sim do grupo pelo qual ele pertence, ou seja, das pessoas que ele se convive. Então, não tem nada a ver a região que eu moro, mas sim do grupo em que eu estou inserida. São as variedades típicas dos centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos, em razão de interesses em comum, como, por exemplo, profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião e etc. Então, por exemplo, eu faço parte do grupo de skatistas. Então, eu vou me pertencer ao grupo de skatistas. Então, lá nós vamos criar nossas próprias gírias, nossas próprias formas de falar, nossas próprias vestimentas, que é onde eu me sinto confortável. Assim como acontece dentro da profissão, como eu falei, acontece por conta de idade, de gênero, sexualidade, de religião também. Para que assim haja o sentimento de pertencimento e de identidade. Então, é aonde eu vá me sentir bem. Então, naquele grupo social, eu me sinto bem. E a partir desses grupos, desenvolvem características próprias, que vão desde as vestimentas, que são as roupas, até a linguagem, foi o que eu falei. Então, quando eu me sinto bem e confortável diante de um grupo, eu entro nele e pertenço a este grupo, seja com a sua forma de se vestir, seja com a sua linguagem, com as suas gírias, com as suas formas de dizer. Por exemplo, se a gente vai no hospital, algumas vezes a gente não entende o que os médicos estão conversando, não é? Ou até, vamos ver dentro da escola. O ensino fundamental 1 tem uma forma de se conversar, por serem um pouco menores do que o ensino fundamental 2 e médio, onde já se muda a forma de conversar. E agora nós vamos ver alguns exemplos de variedades sociais para que fique ainda mais claro na cabeça. Variedade histórica. São as variedades linguísticas usadas lá no passado, mas que caíram em desuso com o decorrer do tempo. Essas variedades são normalmente encontradas em documentos antigos, músicas e textos literários. Algumas expressões já deixaram até de existir, surgindo outras novas e outras se transformaram com o passar do tempo, com a ação do tempo. Por exemplo, farmácia antigamente era escrito com PH. Com a transformação e a ação do tempo, ganhou o F. Tem um exemplo muito comum na variedade histórica. Todas as pesquisas falam desse exemplo, que acredito eu que seja um dos mais fortes exemplos de variedade histórica, que é o do Vossa Mercê. Mas como assim? O que é isso? Bom, vamos lá. Vossa Mercê era usado para os reis, príncipes, ao pessoal da corte. Então, ao se referir a eles, se dizia Vossa Mercê. E o que significa mercê? Graça, misericórdia. Então, era Vossa Misericórdia, Vossa Graça. As pessoas que moravam em outras regiões, outras cidades, ou ali perto da corte, escutavam o Vossa Mercê. Mas, com a nossa grande variedade regional, social, o que aconteceu? O Vossa Mercê foi ganhando novas transformações, que surgiu o Vassuncê, Vosmicê, Vomincê e o Suncê. Chegamos no Suncê. Olha quantas transformações teve. E com os últimos tempos, as últimas décadas, até nos últimos séculos, qual foi a palavra que surgiu? O você. O do Vossa Mercê, transformamos ao você, que é o que falamos até hoje. Mas, espera aí. O você também, muito falado por nós, que é o mais comum, já ganhou novas transformações.
Do você chegou o você. E agora nós falamos se. Você tá bem? Você foi lá na padaria? Você comeu aquele bolo? Olha aí. Olha a nossa variedade histórica como é bonita. Do vossa mercê, só pegamos o C do final. Já estamos no C, ainda mais com a nossa era digital, com a nossa era tecnológica, com essa coisa de querer escrever rápido, de ser rápido na digitação, o nosso você já virou C. E agora, nos textos, nas mídias e redes sociais, o que você mais vê é o você abreviado em VC. É o novo você. Não tem como falar VC, né? Mas nos textos de hoje em dia, das redes sociais, se vê muito. Bom, eu separei uma atividade muito bacana sobre as variedades. E a atividade chama Eu Sou Qual Variedade? Vamos lá. Eu trouxe 4 exemplos. E vocês, junto comigo, vamos tentar adivinhar qual é a variedade do quadrinho. Vamos lá. O primeiro nós temos um juiz. A conjunção carnal coercitiva se deu à vis absoluta ou à vis compulsiva? Vocês entenderam? Eu não entendi. Mas quem é juiz, com certeza entendeu o que ele falou. Essa é a variedade social, chamada de jargão, que é a linguagem usada profissionalmente por juízes, médicos e por aí vai, psicólogos. Bom, a segunda, onde tem 4 bonequinhos. Nós vemos uma moça dizendo, pode parar de caô. A outra, tô muito bolada hoje. Lembra daquela parada? O rapaz perguntou. E o outro disse, já é, meu irmão. Isso é o quê? Isso são gírias, isso mesmo. E as gírias pertencem a qual variedade cultural? Ou a qual variedade linguística? Tananana, a variedade social, fazendo parte das gírias. Olha como é rápido, como é fácil entender esta matéria. Aqui nós temos uma foto de uma farmácia muito antiga. Lembra que eu falei que antigamente havia outras formas de falar e outras formas de escrever e que a farmácia antigamente era com PH e agora ganhou, se transformou em farmácia com F? Nós estamos falando da variedade histórica. Olha ali que legal. E agora nós temos uns quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos ler. Eu aqui não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito. E até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Que variedade é essa? Tá fácil você responder as outras. É a variedade regional. Viu como esse assunto é super tranquilo? Já pode ensinar os amiguinhos, já pode ensinar o papai, a mamãe, a avó, o vovô. Já é um assunto fácil e agora quando vocês escutarem na rua, vocês já vão saber qual que é a variedade que aquela pessoa está falando. Gostaram da atividade dos exemplos que eu trouxe? Entramos agora num assunto muito importante que não poderíamos deixar de falar quando se fala de variedade linguística, que é o preconceito linguístico. Mas como assim preconceito linguístico? Existe muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente escuta as pessoas falando e acha que é errado, e acha que é feio, e aí vai fazer o quê? Vai discriminar.
vai entrar com um preconceito. Isso não é bacana, porque nós que agora estamos estudando, sabemos que existe a variedade linguística e que existem várias formas de falar, vários sons, ritmos e sotaques, não é? Então, às vezes, o que para a gente parece errado, não para o outro é a forma em que ele foi criado, é o ambiente em que ele estava, era a região que ele estava, era o grupo social em que ele estava inserido que falava daquela forma. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre preconceito linguístico. Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social, que consiste em julgar uma pessoa pela forma que ela se comunica, seja oralmente, seja por escrito. Normalmente, esses pré-julgamentos dirigem-se às pessoas com variantes mais informais e ligadas a classes sociais menos favorecidas, tendo menor acesso à educação ou possuindo um modelo educacional de baixa qualidade. Resumindo, quanto menos a pessoa se aproxima da norma culta da língua portuguesa, maiores são os julgamentos. Como eu falei anteriormente, as pessoas que às vezes se julgam mais espertas ou mais inteligentes por terem estudado em faculdades boas, por terem estudado em colégios particulares, por ter tido um ensino de ótima qualidade, às vezes se vê na condição de julgar o outro. Mas, como a gente estudou agora há pouco, existem variedades linguísticas. Existe a social, a regional e a histórica. Então, depende muito. Às vezes, o que para a gente é errado, para outra pessoa é correto. Então, quando a gente ouvir uma pessoa falando de uma forma que consideremos errado, a gente pergunta de qual região você é, né? Pergunta, puxa assunto, mas nunca tire sarro. É feio, não dê risada, não faça brincadeiras. Quem faz brincadeiras tem que ser informado de que existem várias linguagens, vários tipos de falas e que tá tudo bem. Como eu falei, a gente, às vezes é errado, mas para o outro é correto, porque foi na região que cresceu, foi no grupo social em que ela foi inserida e pertenceu. Então, é muito importante não julgar, e sim entender. Por isso que hoje a gente fala do preconceito linguístico, porque sempre existiu as variedades linguísticas. E o preconceito linguístico, com o passar do tempo, foi ganhando mais força. Com isso, teremos e vamos quebrar esses paradigmas, sempre estudando sobre as variedades linguísticas, procurando saber, procurando entender e nunca julgar. Bom, infelizmente chegamos no fim da aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que tenham aprendido e entendido essa matéria tão bonita que é das variedades linguísticas, que permite a gente conhecer a linguagem do outro, a do nosso colega, a do nosso semelhante, a do nosso amigo. É muito interessante descobrir as variedades sociais, regionais e históricas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!